Ah, essa é linda. E aí? Vem mais pra cá. Eu vou... Ó, Glauber entrou. Boa noite, Glauber, tudo bom? Vem mais pra cá, amor. Boa noite, boa noite. E quem é que mais vai entrar? Vamos começar. Eu tava organizando aqui. Entrou e saiu, entrou e saiu. Agora entrou definitivamente. Definitivamente. Tá tudo bem, graças a Deus. E com você? Chegam quando em Recife? A gente vai ter congresso aqui. Ó, Tó e Dora estão participando também. Hoje eles começaram a brincar na hora da live. Não, pai, vocês têm que ficar quietinho agora. É a hora de ficar quietinho. Tá? Primeiro, queria desejar uma excelente semana para vocês. Dizer que Deus colocou. Eita, não irei dessa vez. Mas Valesca vai vir, né? Valesca vai estar aqui com a gente, né? Tô aguardando ela. Se Deus quiser, vai ser maravilhoso aqui estar com vocês. Que a gente só se vê de ano em ano. Pessoas queridas nossas, amigos queridos. Vai ser bem legal. Se Deus quiser, vai ser muito Ah, vai não. Eita, eu pensei que Valesca vinha também. Mas tem nada não. A gente vai se encontrar e eu passo pra vocês o que tiver de novidade. Viu? É uma pena, meu Deus, que vocês não vêm. Mas a gente entende esse corre-corre, né, amor? Nesse momento agora, né, o pessoal tá tentando minimizar gasto, né? Muita coisa, e a gente vai ter também. Que a pessoa pode evitar. E a gente vai ter também, amor, lançamento, e aí é muita coisa, é uma coisa em cima da outra, uma coisa em cima da outra. O ano só começou. Começou, se Deus quiser, vai ser um ano muito, muito próspero para todos nós, né? Amém. Vamos então dar continuidade aqui à nossa live, o propósito que Deus colocou no nosso coração. Não é fácil. A gente até o devocional hoje foi meio que, sabe, ali, puxão de orelha assim, ó, o propósito eu coloquei no coração de vocês e vocês têm que seguir, que é isso que eu quero de vocês. Então a gente vai começando lendo o devocional, né, falando sobre hoje, e depois a gente vai falar um pouquinho com vocês, como de costume, né? Não, vamos começar diferente. Vamos começar diferente. Eu convido vocês essa noite para a gente dar início ao propósito que Deus colocou no nosso coração. E começando, convido vocês também para uma oração junto conosco, né? Nada melhor do que a gente começar falar um pouco nessa live que Deus colocou em nosso coração e falar um pouco do Senhor, pedir para abençoar a nossa semana, para que os anjos dele acampem ao nosso redor e que nos livre de toda seta do maligno, que a gente sabe que é tão desafiador o nosso dia, mas vamos continuar firmes, porque é Deus que nos guia, foi Deus que nos colocou aqui. Como a gente falou, Ele tem um propósito, Ele nos guarda, e a gente é nada mais do que um instrumento do Senhor. Então a gente aceita o que Ele quer para as nossas vidas e a gente começa com a oração. Amém. Não é verdade? Então vamos lá, vou pedir para você orar. Você quer que eu ore? Então vamos orar. Vamos, Senhor Jesus, Pai Santíssimo, nós queremos, Senhor, nesse momento, te agradecer, primeiramente, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecer, Senhor, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa, né, pelo nosso trabalho. A palavra do Senhor fala que em tudo devemos dar graça. E nós te damos graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, te pedimos pelas famílias e pelas pessoas que venham assistir esse vídeo, que o Senhor possa falar ao coração deles, que eles possam sentir a Tua presença e que seja algo para acrescentar na vida deles. Que eles possam aprender assim como nós estamos aprendendo
live após live, reunião após reunião, estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, te pedimos, Senhor, que o Senhor guie todo esse momento, porque é um momento de exaltação ao Teu santo nome, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu santo nome. Todos aqueles que creem, digam amém. Amém. Só complemento que eu peço que o Senhor acampe com os anjos ao lado daquela pessoa agora que está tão desacreditada, meu Deus, que está precisando, Senhor, só de um conforto, de um sim, que o Senhor confirme que está do lado, que não existe, Senhor, batalha, não existe empecilho quando é Tu que estás guiando, Pai. Então vai, Senhor, ao lado dessa pessoa, conforta esse coração, derrama o Teu perfume suave, Senhor. Livra de todo o mal, acampa com Teus anjos, Paizinho. Amém. Amém. Boa noite a todos vocês que estão aí, Luana, Elenilda. Entrou algumas pessoas. Sejam bem-vindos. Bem-vindos à nossa live. E vamos começar? Para vocês que entraram, começou hoje diferente e ela sentiu no coração dela a gente começar com oração. Então a gente iniciou, né, com oração, e agora a gente vai falar um pouquinho da palavra, falar da palavra do dia hoje, que a gente acompanha o devocional do Café com Deus Pai, e aqueles que seguem, né, as lives sabem que a gente usa como um cronograma o Café com Deus Pai. E a palavra de hoje ela fala o seguinte: viva o seu chamado. O nível de sua renúncia determinará o quão longe você vai chegar. A palavra do Senhor fala em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 19, fala: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. No texto que lemos, Elias estava convidando um homem chamado Eliseu para ser seu sucessor como um grande profeta da nação de Israel. E esse chamado foi registrado na Bíblia e nos ensina muito pela forma como aconteceu. Ao perceber que estava sendo convocado por Deus para uma missão, Eliseu não hesitou, decidiu rapidamente e foi em direção ao seu chamado. Perceba que ao ser chamado, Eliseu não estava parado de braços cruzados, mas estava trabalhando, arando a terra. Ele então imediatamente para o que estava fazendo, vai ao encontro de seus pais e se despede. Após isso, ele dá um banquete e então parte em direção ao seu destino profético. Além de nos ensinar a respeito da fé e confiança no chamado que Deus tinha para a sua vida, mostra o quanto ele amava e respeitava a sua família. Isso me ensina que quando Deus nos dá um propósito, Ele supre todas as necessidades durante o processo. Fui pastorear uma igreja na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. Na época deixei minha cidade natal e fui em direção ao chamado de Deus. E foi um tempo de muito aprendizado e amadurecimento, onde pude ver o cuidado do Pai com a minha vida e da minha família. Ele supria o necessário dia após dia, pois nossa renúncia estava firmada na fé e na confiança que tínhamos em relação ao nosso chamado. Eu não estou falando para você abandonar sua vida e seguir para um lugar distante, mas sim para que você saiba que se Deus prometeu algo para você, Ele cumprirá. E não deixará faltar nada durante o processo. Seja iniciar um trabalho voluntário, uma faculdade, uma empresa, a maternidade, enfim. Saiba que Deus sempre lhe sustentará, apenas se mantenha firme nos princípios dele e viva os propósitos que ele tem para você. Amém. Essa é a palavra de hoje do Café com Deus Pai. Aqui fala: o nível da sua renúncia determinará o quão longe você vai chegar. E
que é que você entende hoje, né, dessa palavra? Eu acho que é muito forte, eu acho que toca bastante no que a gente está vivenciando. O propósito de estar aqui. Exatamente. Eu acho que todo mundo, né, acredito que todos vocês que assistem a live, cada um de vocês já tiveram esse momento de ouvir, sentir no coração que você precisava abrir uma empresa, que você precisava mudar de empresa, né? Mudar a sua vida, ou começar uma ação voluntária, algo que Deus colocou no seu coração. Eu acredito que quando, e muitas vezes, a gente acaba nos limitando, né? Entendendo que, eu não consigo fazer, eu não tenho possibilidades, eu não estou preparado, né? E Deus, ele fala para a gente que a gente deve confiar, que a gente deve viver o nosso chamado, e que a gente tem que ir em busca desse chamado. E acreditando que Deus, ele vai fazer todas as coisas, ele vai suprir, ele não vai deixar faltar nada para a gente, porque se foi Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então, o que a gente deve fazer é descansar e confiar nesse amor que Deus tem por nós. A palavra do Senhor fala que ele não deixa nenhuma ave do céu sem um alimento. Ele não deixa, ele dá as melhores vestes para as flores. E ele fala assim: se eu faço tudo isso pela natureza, pelos animais, pelas flores, o que eu não faria por vocês, filhinhos? Né? Então, se a gente tem esse nível de fé e acreditar que Deus, ele pode, e ele vai nos sustentar em toda a caminhada, né? Em todo o processo, que muitas vezes esse processo ele pode ser um processo rápido, mas pode ser um processo mais demorado, né? Sim. Mas todo ele é um aprendizado, a gente vive ele para aprender, né? Então, o importante e a mensagem é que a gente possa descansar e confiar no que Deus tem para nós. Sim. Né? Viver esse chamado, tendo a certeza que Deus está conosco, que Ele está nos acompanhando. Quantas vezes a gente... Não sei se você já pensou assim, mas quantas vezes a gente pensou, esse final de ano eu quero participar de um projeto, de um abrigo, né, Deus colocou no meu coração, eu vou num orfanato, ou vou no hospital do câncer. Um exemplo. Quantas vezes a gente já sentiu isso e a gente não consegue seguir adiante? Às vezes cansaço, né? Não, vou colocar um propósito de ir visitar todo final de semana, uma vez no mês, o hospital do câncer. Mas acontece uma coisa ou outra. Aí acontece uma coisa ou outra, aí dá um cansaço, uma doença, e você acaba se desviando, né? E lembre uma coisa, Tó e Dora querem participar, gente. Hoje eles estão danados brincando aqui. Vocês vão ficar escutando sempre essa brincadeira deles aqui, tá, minha gente? Então, e a gente tem que ter esse entendimento que muitas vezes o inimigo, ele tenta nos desviar desse propósito que Deus colocou na nossa vida. Ele tenta nos impedir de avançar, de cumprir aquilo que Deus tem colocado para nós. Sim. E são nesses momentos que você vai sentir cansaço. E é interessante, porque vem acontecendo isso com a gente, muito, né? Olha, a gente, quando começou a primeira live, foi ótimo. Mas é bem interessante a gente dividir isso com vocês, que quando Deus coloca um propósito para as nossas vidas, que a gente tem que confiar e tem que seguir firme no propósito, que vem, gente, situações, empecilhos para que a gente não chegue. Para que a gente não faça, para que a gente... Muitos empecilhos. E teve lives que a gente fez aqui, que a gente estava muito cansado. Destruído. Assim, eu sou sincero em falar, Ila, eu não consigo fazer hoje, porque eu estou muito cansado. Ila, não, a gente tem que fazer, é o propósito, a gente se comprometeu, a gente tem que fazer. E o bom é quando você tem exatamente isso, tem esse apoio, né? Porque um dá a mão para o outro, um levanta o outro, um anima o outro, e acontece. Então tem momentos que a gente
É tão interessante porque já aconteceu coisas assim de... A gente não tá junto, né? Eu tá num determinado lugar e ele tá em outro. Mas assim, o propósito que Deus colocou no nosso coração foi os dois, né? E até eu cheguei a falar assim, eu vou fazer. Mas Deus, ele incomoda, o Espírito Santo, ele incomoda assim, não é você que eu quero aqui, eu quero os dois. Eu quero vocês dois. Então assim, eu ainda não sei, você já imagina, eu ainda não sei, eu tô falando bem franca com vocês, qual a finalidade de Deus ter colocado, por que a gente tá aqui, mas ele sabe de todas as coisas. Então a gente vive propósito, a gente vive em obediência. É o Senhor que quer, Ele colocou em nosso coração. Então vamos seguir aprendendo, né? A gente está aqui, a gente é aprendiz, a gente está caminhando, está engateando, mas de uma forma diferente. Um olhar para Ele, olhar para Cristo, ter a certeza que é Ele que guia nossas vidas, que estamos aqui hoje porque Ele permite. Então essa certeza que a gente tem, que Ele é um Pai tão bondoso, tão misericordioso, né? Por que a gente só corre para Deus assim, e pede para estar no colo do Pai, quando a gente está num momento de tanta angústia? Por que não a gente obedecer e vivenciar o que Ele vem fazendo em nossas vidas, né? Então a gente hoje, graças a Deus, está aqui firme e forte na obediência, né? No amor, sabendo que a única certeza que a gente tem hoje é que a gente é obediente, que segue, é Ele que nos guia, é Ele que está no nosso relacionamento, é Ele que está com a nossa família, é Ele que numa viagem acampa com os anjos, é Ele que dá a direção para tudo que a gente faz hoje. Então a gente vai ter oportunidade lá na frente de falar tantas coisas em tão pouco tempo que a gente já vivenciou, mas que hoje a gente olha assim, olha para o casal e fala assim, nossa, é Deus e foi Deus a todo momento nas nossas vidas, né? E a gente vai ter essa... Dona Alice e Tó, né? Hoje eles estão tão animados. A gente vai ter essa oportunidade de dividir com vocês, né? Um testemunho que não vai ser em live, porque ele vai ser longo, a gente sabe que vai ser bem longo, mas que vai ser muito bom poder dividir lá na frente. E até assim, o propósito aqui, nós não somos teólogos, né? Não temos nenhum cargo eclesiástico e não estamos aqui para isso também. A intenção da live é a gente dividir com vocês aquilo que a gente está vivendo, né? O propósito foi colocado no nosso coração de ouvir a palavra, de estudar a palavra, de entender aquilo que Deus tem para a gente no dia. Já teve lives que a gente fez aqui, que a palavra que a gente leu não era a palavra do dia, era uma palavra de outro dia. E olha como Deus faz as coisas. Era a palavra de um mês depois. Mas era o que Ele queria que fosse falado. Exatamente. Eu entendo dessa forma. Porque assim, depois eu falei, nossa, a gente leu errado. Falou, não está errado. A gente abriu e era o que era para ser falado naquele momento. Porque quantas pessoas depois veio falar, né, no privado assim, nossa... E hoje eu estava num consultório, né, em trabalho, em visita médica, e aí as pessoas, cadê a live? Vocês vão fazer a live? Vamos, é um propósito, a gente é obediente e a gente segue firme, porque a live não é para mim, não é para me engrandecer, não é para engrandecer Júnior, é para engrandecer o Senhor, é para mostrar que a gente tem sim dificuldades do dia a dia, a gente tem dias que não está bem. Já teve dias de chegar assim, a gente tá com o coração, sabe? Mas dizer assim, Senhor, eu sou obediente, tu és comigo, tu me dá tanto, eu tô aqui, eis-me aqui, o que é que o Senhor quer falar? Né? Então, Senhor, faz a tua obra. E a gente tá aqui. E pegando um gancho no que Júnior leu, eu falo quando assim, muitas vezes não é fácil, né? Mas a gente precisa só confiar que é Ele tem nos preparado. Eu acredito, eu sou prova desse amor, né? Eu sou prova que esse Pai, Ele é tão misericordioso, Ele nos ama tanto, Ele vai lá, nos tira de cada abismo,
Nossa, se olhar e fechar os olhos aqui, são tantas vivências que eu só sou gratidão. E peço a Deus hoje, a minha oração, que você que está aí do outro lado, que tem passado por situações que desacredita, que a fé é provada, né? Que é provada a cada dia. Nossa, que eu já tive pessoas assim, e eu já me sentia assim, de dizer assim, você já percebeu de quando eu estou mais próximo de Deus é quando vem mais provas, mais desafios? Você já fez essa pergunta também? Alguém já me falou isso uma vez. Quanto mais você se aproxima, mais a gente é tentado. Mais é tentado, mais provas, mais dificuldades. É no trânsito, Porque, assim, no trabalho, e Deus, na família. E Deus, ele permite que isso aconteça para exatamente testar a nossa fé, essa nossa vontade. Porque quando a vontade ela é só da boca, ela é vã, ela se acaba rápido. Mas quando ela sai, ela vem do coração, e é algo que você tem no seu coração, você sente, ela persiste. É como se assim, quando você não faz, né, aquilo que Deus colocou como propósito, você sente falta. É como se você deixasse de tomar o café da manhã. Você deixar de tomar o café da manhã, para quem é acostumado a tomar, quando chega 10 horas, você está morrendo de fome. Então essa falta é a mesma coisa. Quando Deus coloca um propósito para você, e você não cumpre ele, e é um propósito que Deus colocou, não é algo que veio da sua cabeça, uma vontade momentânea, essa falta você vai sentir. Você vai sentir aquele vazio, aquela dor, aquela insatisfação com você, e você dizer, poxa, Deus não colocou no coração, eu coloquei como propósito, porque eu não fiz, porque eu não fui, você vai se sentir mal. Então é a mesma coisa quando a gente se coloca com esse propósito. E a palavra do Senhor, ela fala exatamente isso. Independente dos problemas, das dificuldades, né, das impossibilidades, Deus, ele fala, continua firme no teu propósito, confia em mim, faz aquilo que eu te mandei, né? Porque você só vai ver o resultado, normalmente não é imediato, é com o tempo. Mas como tudo nessa vida, né, que você primeiro tem que plantar a semente para depois colher o fruto, é a mesma coisa. Ila falou, eu não sei o porquê Deus colocou no nosso coração de estar... Na verdade, até a gente colocou no coração de Ila, e ela que me trouxe para a live. Eu até falei na primeira live, eu vou ser o convidado eterno da live, sempre vou estar. Mas ela falou, eu não sei porquê Deus colocou no meu coração, né, de fazer a live. Mas Deus já sabe por quê. E no futuro, e eu acredito que até no presente, tem pessoas que foram, de alguma forma, ajudadas, incentivadas, confortadas, né? Que receberam de alguma forma algo bom de Deus. E é isso que a gente quer passar. A gente não quer passar a palavra de Ila e a palavra de Júnior, não. A gente quer passar a palavra de Deus e mostrar com a nossa pequenez como seres humanos errantes, mas passar para vocês que assim, a gente tem que acreditar em Deus. A gente tem que viver esse amor que Ele tem por nós. Esse amor que é sobrenatural. Deus, Ele nos ama de uma maneira que a gente não tem noção. Eu tinha muito pensamento de falar assim, como é que um Deus que criou todas as coisas, se você olhar aí para fora, agora você sair e olhar para a natureza, você imagina a imensidão, né, desse mundo, desse planeta, desse universo. Você entender um Deus que criou todas essas coisas, esse mesmo Deus, ele faz morada em nós. Veja que coisa incrível, né? Um Deus que tem o poder de criar todas as coisas, esse mesmo Deus, ele faz morada em nossos corações. Então você né, como a palavra do Senhor fala, nós somos santuários do Deus Altíssimo. Veja o poder que nós temos por causa dele. Então esse poder que nos move, né, essa fé, essa força que nos move,
ela que vai nos possibilitar, ela que nos capacita a avançar. E eu não sei o que é que você pode estar passando, quais foram as dificuldades, ou quais estão sendo as dificuldades financeiras, familiar, amorosa, eu não sei. Mas o que eu posso te falar, que a gente pode te falar com certeza, é que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir o seu propósito sobre as nossas vidas. Independente do que possamos estar passando. Saiba que, no final, Deus vai estar assim, com os braços abertos para falar: vem, filho, eu te guardei o tempo inteiro e eu nunca vou te deixar. Você é meu filho, você é escolhido. Então essa confiança, essa fé é que possa nos mover para a gente continuar e avançar e vencer. Eu já passei pelo vale, né? E ele foi lá, tive esse resgate. E o vale da sombra e da morte, né? Sim. Exatamente. Eu já passei por esse vale e eu me emociono muito, né? Eu já fiquei em UTI e realmente eu passei por esse vale. Eu tive sou muito grata a uma amiga que ela até postou hoje que conseguiu um documento onde ela está. Porque o Senhor, Ele manda anjos. Quando Ele tem um propósito, quando Ele tem uma finalidade para a sua vida, Ele manda anjos. E eu sou muito grata a essa amiga, ela é muito querida, ela é muito amada, eternamente grata. Ela foi um anjo enviado do Senhor, né? Porque Ele tinha um propósito na minha vida e eu estou aqui hoje. E é você, viu, Lu? Um beijo para você, te amo, Deus te abençoe. Você está sempre na minha vida, nas nossas vidas. É um anjo, foi um anjo enviado de Deus. E tem um louvor que ele me toca muito, quando ele fala assim, vocês já me viram cantar com meu irmão, com o Lu, que Deus, que ele fala assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. É lindo, né? Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou lhe dizer que vai acontecer. Deus mandou lhe falar que tudo vai passar. Passa mesmo. E eu quero dizer para você que se você tiver uma fé, como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela estava ali e só queria tocar no manto do Senhor e dizer assim: Senhor, eu queria tanto ser curada, quando Ele passar eu queria tocar no manto dele. E ela, no meio da multidão, não chegou nele, mas ela tocou. E o Senhor fala assim: quem me tocou? Ela ali, né, muito no meio da multidão, ela fala, levanta a mãozinha, assim: fui eu que me toquei, Senhor. E ele diz assim: mulher, vá em paz, a tua fé te curou. Que Deus lindo, né? Então, gente, confie, porque tudo passa. Mas quando a gente está segurando na mão de Deus, não é que é fácil não, viu? Mas a gente se fortalece mais, né? É mais acolhedor, é um pai que Ele não nos desampara. Então, eu peço essa noite que o Senhor continue nos abençoando, cuidando da nossa vida, do nosso casamento, da nossa casa, dos nossos filhos pet, dos nossos filhos, da nossa família, cuidando de vocês. Tá? Levantem a cabeça, segure firme na mão do Senhor e vamos em frente, porque muita coisa boa vem por aí. E caminhar com Deus é mais leve. Então, boa noite. Que Deus abençoe vocês. E uma excelente semana pra gente. E estamos firmes, tá? Amém. Vocês fiquem todos em paz. O Senhor possa transbordar sobre o cálice de vocês. Transbordar financeiramente, com saúde. Emocionalmente. Eu lembrei de uma coisa hoje, desculpa, a gente está finalizando. Emocionalmente, eu peço que o Senhor invada cada um agora, vá no coração e coloque paz.
esse conforto emocional, que cure toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, né? Que naquele lar, né, que tem sido alvo de tanta contenda, que o Senhor coloque paz, união. E é isso, que visite os hospitais. Hoje eu encontrei com uma amiga num consultório, uma representante que eu não via há muito tempo, minha amiga de muitos anos. E ela falou, nossa, que Deus lindo. A minha mãe foi internada, a gente vai trocando vivências, né? Foi desenganada pelos médicos e foi internada e ficou 6 meses em UTI. Né? E para a honra e glória do Senhor, a mãe dela está aí, está na batalha, mas ela segue firme na fé, porque ela sabe que esse Deus é lindo, que Ele vem cuidando e Ele tem um propósito. Então é isso, não desista, olhe para Deus, porque Deus é lindo. Então que todos fiquem em paz, tá? É isso que eu desejo. Uma semana abençoada para todo mundo e que continuem nos acompanhando. E se tiverem sugestões, falem. Divide aqui com a gente. Falem algo que vocês tenham vivenciado, alguma coisa que possa, alguma das palavras que possam ter impactado vocês, ou de alguma maneira tenha ajudado. Isso é bom para a gente entender e estar cada vez mais nos preparando cada vez mais, porque é algo que vem do nosso coração, mas o Senhor fala que a gente tem que, né, buscar, estudar, entender, procurar, porque é a palavra de Deus e a gente quer levá-la da maneira correta, né? Então que todos fiquem em paz, seja uma semana abençoada para todos e até a próxima live. Beijão para todo mundo. Até. Beijo. Deus abençoe.